Uma das profissões mais antigas ainda é a que menos tem direitos perante a legislação trabalhista, a empregada doméstica. Sem possuir alguns direitos básicos, como o FGTS, por exemplo, muitas acabam mudando de profissão. Nazaré Correia, que trabalha há 33 anos na área de limpeza, já atuou como empregada doméstica durante 9 anos em uma residência. Mas sem ver vantagens, há 3 anos atua como diarista e garante, mesmo sem ter direito a registro, a mudança compensou. Melhor porque daí, quando a empregada trabalha de segunda a sexta, é o salário mínimo. Daí desconta o INSS, desconta um monte de coisa, se não pega, eu não pegava R$500. Para Eliane, que mora em uma casa pequena com a filha e o marido, a diarista tem sido uma ótima alternativa. Por facilitar, a minha casa é uma casa pequena, então ela vem apenas 2 vezes na semana. Eu acho que não pega vínculo empregatício e também eu não tiro minha privacidade. Mas a juíza do trabalho, Leda Borges, alerta que a diarista não possui nenhum direito, por não ter vínculo empregatício. O diarista, ele não tem, na relação de emprego, ele não tem o requisito da continuidade. Ele presta serviço de vez em quando, ele vai 1, 2, 3 vezes por semana e ele recebe geralmente pelo dia. Sabendo disso, Nazaré já tem se precavido. Eu pago o INSS, estou continuando pagando ainda o INSS. Diferente dos diaristas, os empregados domésticos possuem alguns direitos, como INSS, aviso prévio, descanso semanal remunerado, férias, licença gestante e estabilidade gestacional. Mas outros considerados essenciais pela categoria ainda não estão previstos em lei. Eles não teriam direito, por exemplo, ao adicional de insalubridade, de periculosidade. Eles não têm direito a horas extras porque não se aplica à categoria dos empregados domésticos o capítulo da jornada de trabalho da CLT. Então, como não há o controle, em tese, eles não teriam direito às horas extras. A gente poderia colocar aí também a questão do fundo de garantia, tá? Que o fundo de garantia ele não é obrigatório, mas a lei permite que, se o empregador quiser, ele pode inserir esse empregado no fundo de garantia. E na busca de alcançar esses direitos, há 2 anos foi criado em Mato Grosso o Sindicato dos Empregados Domésticos, que funciona neste prédio em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. O prédio possui 20 salas, onde são oferecidos cursos de capacitação, amparo psicológico e social e jurídico à categoria, além de uma creche, fazendo com que as mães possam ir trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos estão em segurança. Hoje nós temos 7.000 mulheres aqui dentro. 7.000 mulheres. Essas 7.000 mulheres estão passando por cursos, são egressos, estão sempre conosco, né? Porque o sindicato ele ampara desde creche para essas mulheres até a parte jurídica. E a presidente do sindicato faz um alerta aos empregadores. E se hoje todo mundo não se unir, aquelas que precisam realmente, que sai de casa, deixa sua casa sozinha, não vai ter uma empregada para cuidar. Hora extra dessa semana nós vamos falar sobre a PEC 72, a famosa PEC das domésticas. Afinal, o que muda na relação entre patrão e empregado? Quais os direitos que foram adquiridos pela categoria? Quais os direitos que ainda precisam ser regulamentados? Tudo isso nós vamos saber numa conversa com a ministra do TST, Delaide Arantes. Você não pode perder. Finalmente, elas conseguiram. A partir de agora, com a aprovação da PEC das domésticas, elas têm os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Estima-se que existem mais de 7 milhões de empregados domésticos no país, a grande maioria formada por mulheres. Mas mesmo sendo um contingente tão significativo de trabalhadores,
Os domésticos até então tinham assegurados apenas alguns direitos trabalhistas e apresentam uma das menores taxas de emprego formal. Menos de 25% deles têm carteira assinada. Mas a PEC 72, denominada PEC das Domésticas, aprovada no dia 26 de março, trouxe a expectativa de se fazer um resgate histórico desses trabalhadores. E para falar o que muda na relação entre patrão e empregado, nós preparamos uma edição especial do Hora Extra que recebe a ministra do TST, Delaide Alves Miranda Arantes. Ministra, a senhora tem sido uma defensora da ratificação 189 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Qual foi seu sentimento em relação à aprovação da PEC 72, a PEC da empregada doméstica? Eu fiquei muito emocionada. Eu participei da 100ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho, que aprovou a Convenção 189. Foi um ato muito emocionante, o ato de assinatura, as discussões na comissão, muito emocionante. E participei da última votação no Senado e da promulgação. Foi muito emocionante. É uma conquista das mulheres trabalhadoras, porque os trabalhadores domésticos no Brasil são mais de 7 milhões, mais de 90% são mulheres e a maioria negra. Eu fiquei muito emocionada, comemorando ali com as lideranças dos trabalhadores domésticos, com os parlamentares, com a deputada Benedita da Silva, que é autora do projeto. E foi um momento histórico da maior relevância e me deixou muito feliz. Hora Extra também foi ouvir o que a população pensa da aprovação da PEC 72, da PEC das empregadas domésticas. Vamos ver. O Hora Extra veio até o centro de Goiânia para saber o que as pessoas estão achando da nova emenda constitucional número 72, a PEC das domésticas. É muito justo isso. Isso é bom para as mulheres que trabalham nas casas, e enquanto isso é bom para o país, que o país cresce, né? E o país precisa disso. O país precisa de pessoas que contribuam para isso. O mesmo direito que um servente de pedreiro tem de trabalhar de carteira assinada, um vendedor tem de trabalhar de carteira assinada, e todas as profissões, é justo que as mulheres também tenham suas carteiras assinadas. As que a gente tem direito de férias, 13ª, elas também, a gente tem horário para cumprir, elas também. Porque hoje eles abusam muito das domésticas. Eu acho que a gente tem que ter o mesmo direito que os trabalhadores. Eu acho que foi uma grande revolução para as domésticas, porque antigamente elas não tinham direito nenhum. Carteira assinada, muitas não tinham, né? Direitos como férias, FGTS, que ainda não foi totalmente, como se diz assim, regulamentado, mas com certeza vai ser. E para quem trabalha como doméstica é uma segurança. Por quê? Tem criança, né? Tem filhos, tem casa, tem marido, então precisa de ter uma aposentadoria no futuro. Então, essa regulamentação da carteira assinada foi muito bom para as domésticas, foi mais segurança para elas. Ministra, parece que a população tem aceitado bem essas mudanças, a nova lei das empregadas domésticas, mas ficou a preocupação. Essa nova lei pode alterar a rotina das famílias, porque existe a expectativa de que vai haver um aumento de custos, e isso pode gerar demissões e também um emprego informal desses empregados domésticos. Eu considero que não vai haver demissões em grande proporção, e alterações certamente haverão, mas de que forma? O impacto financeiro da alteração legislativa, ele não é dos maiores, porque 13º, férias, piso já existe, né? O salário mínimo já existe através de lei. O que altera? O fundo de garantia, que passará a ser obrigatório, que é de 8%. Né? E numa eventual despedida, que isso é eventual, não pode entrar numa conta de ônus, poderá haver a multa, porque não foi regulamentado ainda, mas poderá haver a multa do FGTS, o aviso prévio. Então, eu considero que esses reclames que estão ocorrendo
são, na verdade, os mesmos reclames da Constituição de 1988, de que ia haver desemprego, que as empresas não iam suportar e que os trabalhadores seriam prejudicados ao invés de beneficiados. Não acredito que nada disso vai acontecer. Qual é o impacto? O impacto maior é o da jornada, porque se tem um segmento da sociedade que tem empregados domésticos que trabalham 16 horas por dia, 18 horas por dia, aí não vai poder continuar. Mas isso não é custo, isso não é aumento de custo, é apenas um ajustamento, porque veja bem, a Organização Internacional do Trabalho regulamenta a jornada desde 1919. Não pode existir no mundo um trabalhador que trabalhe mais de 48 horas por dia, 8 horas por dia e 48 horas semanais. E isso acontece, nós sabemos que isso acontece no trabalho doméstico. Isso agora não vai poder mais acontecer. Mas para imprimir a igualdade que a Constituição garante, e nós temos uma Constituição cidadã, vigente num Estado democrático, que tem como pilares a valorização do trabalho e a valorização do ser humano. Não podíamos continuar a conviver com um sistema que tem uma categoria de trabalhadores discriminada em relação às demais. Na opinião da senhora, então, a aprovação da PEC 72 é sinal de que o país está aprendendo a valorizar mais o trabalho e a valorizar mais seus próprios trabalhadores? Compreendo que sim, é um sinal de que está preocupada com a igualdade, né, e de fazer justiça a uma categoria que vem sendo discriminada desde quando foi aprovada a consolidação das leis do trabalho. Veja bem, nós esse ano estamos comemorando com festas, com seminários, com congressos, os 70 anos da CLT. São 70 anos de discriminação e de exclusão dos trabalhadores domésticos. Né? Então, essa emenda constitucional veio no momento muito importante, porque vem nos 70 anos de comemoração da CLT para fazer justiça para os trabalhadores domésticos. Existe uma legislação específica para os empregados domésticos. Eles vão passar agora, a partir de agora, a serem seletistas, ou seja, os direitos deles vão estar incluídos na CLT? Não passarão a ser seletistas. E a sua pergunta é muito oportuna, porque eu tenho dito que o alarde que está sendo feito, que milhares de trabalhadores domésticos vão ficar desempregados, eu até compreenderia esse alarde num contexto em que fosse revogado, alineado o artigo 7º da CLT e os trabalhadores domésticos passassem a ser seletistas, e no caput do artigo 7º da Constituição fosse acrescentado domésticos, aí ficaria aplicável aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Aí sim, o trabalhador doméstico passaria a gozar de iguais direitos aos urbanos e rurais, aplicaria todos os preceitos da CLT, aí eu até compreenderia o alarde que está sendo feito e as preocupações que estão sendo manifestadas. Mas não foi isso que aconteceu. Apenas aqueles direitos relacionados na emenda constitucional é que passarão a ser aplicados aos domésticos. Eles ainda não conquistaram o direito de serem seletistas. Certo, nós vamos para um rápido intervalo, hoje falando sobre a PEC 72 das empregadas domésticas. Voltamos já. Nós estamos de volta hoje com edição especial do programa Hora Extra, que trata da PEC 72, a famosa PEC das empregadas domésticas, recebendo em nossos estúdios a ministra Delaide Arantes. Ministra, de fato, com a aprovação da PEC 72, quais os principais direitos agora do empregado doméstico? Os principais são a jornada, a fixação de jornada, as horas extras, que é uma consequência, e o adicional noturno e a obrigatoriedade do fundo de garantia. Existem outros direitos relacionados, mas esses são os principais. A jornada passa a ser regida pela consolidação das leis do trabalho, as horas extras também,
auto-aplicável de acordo com a CLT. Os demais direitos, eles serão regulamentados. Aí alguém poderia perguntar, mas por que os direitos relacionados na Constituição Federal, para os trabalhadores urbanos e rurais, eles são auto-aplicáveis e para os domésticos, eles precisam de regulamentação? É uma boa pergunta, né? É em razão das peculiaridades. Porque o trabalho doméstico, ele não é prestado para o setor produtivo, ele não é prestado para uma multinacional, ele não é prestado para uma empresa transnacional e nem para uma grande empresa. Em razão dessas peculiaridades, é que esses direitos vão precisar de regulamentação. A rigor, nem seria necessário. E aí já existem, diversos parlamentares já se manifestaram, já tem mensagens na Câmara, no Congresso, a respeito da regulamentação. Porque realmente a regulamentação vai atentar para essas peculiaridades. E provavelmente vai haver redução do valor da alíquota do INSS. Uma questão que eu tenho falado muito é que nós não podemos conceber a necessidade de uma dona de casa, de um empregador, uma empregadora doméstica, precisar contratar um contador para fazer todas as formalidades, porque seria um ônus a mais. Existe essa preocupação mesmo de como uma pessoa simples que não lida com essa questão contábil conseguir organizar agora a formalização desse empregado doméstico dentro de sua casa. É necessário que a regulamentação traga uma simplificação. Um simples para o empregador doméstico, uma simplificação grande, sem muita burocracia. Um contrato de trabalho bem simplificado, uma forma bem simples de se emitir a guia de recolhimento, né, para propiciar que a própria dona de casa, que o próprio empregador doméstico possa fazer a formalização. Ministra, também sobre essa regulamentação dos direitos recém-adquiridos pela PEC 72 do empregado doméstico, é que nós fomos ouvir o sindicato da categoria. Vamos ver a matéria. Viemos até o Sindicato das Domésticas para saber como a categoria pretende se organizar para conseguir a regulamentação dos direitos adquiridos com a Emenda Constitucional número 72, a PEC das Domésticas. Até o momento agora, eu achei que foi um avanço muito grande e elas têm que se organizar e para ter uma qualificação, elas vão ter que qualificar, né? Porque tem muito não é qualificada, não só a doméstica, mas a dona de casa também tem que ter a qualificação para que elas corrijam a doméstica dela na casa dela. Eu acho que foi bem válido, né? É bem válido isso aí, foi muito bom esse avanço. Agora vai depender das donas de casa e das domésticas, né? A vontade delas de trabalhar assim ou não, né? Ou então largar de mão, né? A senhora acha que essas mudanças vão trazer mais deveres para as domésticas? Ah, vai com certeza. Segurança para as domésticas e segurança para a dona de casa. Na opinião da senhora, os contratos continuam valendo ou a partir de agora os patrões têm de estabelecer um novo contrato formalizado, por escrito, com o empregado doméstico? O contrato que é só verbal, ele continua valendo. Mas como passa a ser mais formal a relação, com mais exigências de lei, é aconselhável que aquilo que foi combinado verbalmente passe a vigorar por escrito. Que pode ser um contrato que não precisa ser nem digitado, pode ser um contrato manual, elaborado entre as duas partes, assinado pelas duas partes, mas é aconselhável, inclusive a Convenção 189 traz uma disposição sobre isso, é aconselhável que as relações de trabalho doméstico sejam feitas por escrito. Inclusive o serviço, qual o serviço combinado, que vai ser executado, qual o horário de entrada, saída, horário de intervalo, os serviços a serem executados, é importante que seja feito por escrito. É segurança para as partes. E a pessoa que resolveu assim, nossa, agora o empregador, eu tenho mais encargos, a partir de agora também vou exigir um horário diferenciado da minha empregada doméstica daquele que a empregada doméstica já executava. Ele pode exigir isso?
Pode. Veja bem, eu acredito que isso vai acontecer não só no âmbito da jornada. Bom, agora eu vou ter um empregado de carteira assinada, registrado, com jornada, com salário mínimo, tudo direitinho, mas vou me tornar mais exigente. Eu considero que o próprio mercado vai ficar mais exigente. E para isso, eu tenho dito que vai ser necessária a implementação de políticas públicas, com cursos, treinamentos para os trabalhadores domésticos, porque se num sistema mais informal, a dona de casa se dispõe a contratar uma empregada, a ensinar culinária, ensinar a lavar, ensinar a passar, a partir de agora ela pode dizer, bom, agora eu quero uma que saiba trabalhar. E aí entra a importância da política pública. Uma outra política pública que eu considero essencial é um programa de casa própria para as empregadas domésticas. Por quê? A partir de agora, os empregadores, as empregadoras ficarão receiosos de aceitar que uma empregada que não tem onde morar durma na sua casa, porque com receio de que futuramente ela venha reclamar horas extras. Até nem acho que seja motivo de receio, porque se ela só está dormindo, se ela não está trabalhando, ela não tem horas extras e nem tempo à disposição, né? Mas a política pública de creche, de escola infantil de tempo integral, para que as empregadas possam deixar seus filhos e possam trabalhar. O poder público vai ter um papel fundamental no cumprimento e na implementação dessa nova legislação. Ou seja, dessa vez o poder público está editando uma norma e espera-se que também ele dê os meios para que tanto empregador como empregado consigam esse entendimento, essas facilidades que realmente o trabalhador doméstico merece esse respeito, não é isso? E precisa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, continuando falando sobre a PEC 72, a PEC da empregada doméstica. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a ministra do TST, Delaide Arantes, para falar sobre a PEC 72, a PEC da empregada doméstica. Ministra, com relação à preocupação do empregador hoje é conseguir provar que ele vai conseguir, que ele está concedendo uma hora de intervalo para o almoço, que realmente ele está respeitando o horário de jornada da empregada ou do empregado doméstico. O que pode servir de prova para esse empregador? Bom, aí são precauções que o empregador deve tomar e o empregado também, né? Da parte do empregador, é aconselhável que ele tenha um livro de ponto, né, com a assinatura do trabalhador, constando os intervalos, o horário de entrada, o horário de saída. E com relação a... Porque no nosso sistema processual, a prova de horas extras e a prova de que não usufruiu do intervalo, a prova do extraordinário é a prova que o empregado deve fazer, né? E aí existe uma preocupação grande também, porque, em regra, eu diria que 90% dos lares trabalham uma empregada só, né? Então, em tese, essa empregada vai ter dificuldade de provar se ela que fez horas extras, né? Então, ela também deve tomar alguma precaução. Esse ponto, ele vai servir de prova para ambas as partes. Eu considero que é a precaução mais importante. Agora, importante mesmo é não trabalhar horas extras e, se trabalhar, pagar ou compensar. Porque antes de ingressar na magistratura, eu fui advogada trabalhista durante 30 anos. E são muito raros os casos do trabalhador ingressar com a ação pedindo uma hora extra que não trabalhou, ou um intervalo que não trabalhou. Agora, em regra, quando ingressa com a ação, na maioria das vezes, é porque trabalhou. Então, o mais interessante é não exigir trabalho, respeitar a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, a questão de saúde, que é muito grave em se fazer horas extras, né? Então, a precaução mais importante é não exigir trabalho além do que a lei autoriza.
E se a pessoa, ou o patrão, ou o próprio empregado preferir realizar uma jornada de 25 horas semanais? Pode haver o pagamento na modalidade salário-hora? É possível pagar menos que o mínimo para esse empregado? Essa é uma pergunta que a doutrina e a jurisprudência vai responder com o tempo. Eu, pessoalmente, considero que sim, que é possível a empregada doméstica trabalhar em mais de um lar, um que precise 2 vezes por semana, outro que precise outras 2 vezes. Agora, não temos essa resposta pronta, porque é uma situação bastante nova, né, e que nós não sabemos qual vai ser a interpretação dos tribunais a esse respeito. Porque seria o caso, por exemplo, das diaristas que cumprem jornada de 3 dias numa residência. Cairia mais ou menos nessa situação aqui também, seria uma situação assemelhada. E realmente, eu considero que pode ser que na regulamentação seja contemplada também esse fato, porque existem vários lares no Brasil em que a pessoa só precisa de 2 dias de trabalho da empregada. Né? Moças que moram sozinhas, rapazes que moram sozinhos, mães que só têm um filho, que o filho estuda. Né? Eu acho que contribuiria com o mercado, com o assentamento do mercado de trabalho nesse momento, essa permissibilidade de se trabalhar para mais de um empregador e ser possível receber pela proporcionalidade. Na opinião da senhora, essa mudança, a ampliação dos direitos da empregada doméstica, podem gerar um avalanche de ações na Justiça do Trabalho nesse primeiro momento? Não acredito que aumentará o número de reclamações. As reclamações trabalhistas domésticas não são em número muito elevado. E como a lei estabelece direitos apenas da sua promulgação para frente, não tem passivo, né? Não gera passivo. E para evitar o passivo, eu aconselho o diálogo. Né? Não dá também para fazer que não houve uma evolução legislativa. Então, é muito importante que patrão e empregados possam, nesse momento, dialogar, estabelecer as combinações, formular por escrito e cumprir a lei para não gerar passivo. Agora, a lei não traz com ela um passivo. Eu não acredito que vá aumentar o número de ações trabalhistas, a não ser em um percentual muito insignificativo. Ministra, para finalizar, falta a regulamentação de alguns direitos. E essa discussão agora está no Congresso, mas está também com as categorias representativas, tanto dos empregados como de toda a sociedade. Na sua opinião, o Judiciário vai participar dessa discussão? Acredito que sim, acredito que sim. É importante porque o Judiciário tem a experiência dos processos que analisa, que julga, né? Nós temos a experiência das nossas próprias empregadas que temos, né? E como ator importante, como partícipe da sociedade, eu acredito que o Judiciário vai participar sim, como vem participando. A senhora tem participado? Tem participado. Certo. Eu conversei com a ministra do TST, Delaide Alves Miranda Arantes, sobre a PEC da empregada doméstica. Ministra, muito obrigada pela sua presença aqui na Hora Extra. Obrigada, eu agradeço a oportunidade dessa participação e tenho dito que a divulgação é muito importante para trazermos esclarecimentos, né, às pessoas que estão preocupadas nesse momento e não há razão para uma preocupação exacerbada, as razões são apenas para procurar esclarecimento e o que eu puder contribuir com esse esclarecimento, eu fico muito agradecida com a oportunidade. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. E como sempre, mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.